Sejam muito bem-vindos ao sexto vídeo do nosso Esquenta Essencial. Deixa eu dar um recado para você antes de começar a falar qualquer coisa. Quando a gente volta para aquilo que é essencial, quando a gente entende os fundamentos e os princípios por trás das bibliotecas, por trás dos frameworks, por trás dos paradigmas, das linguagens de programação, você vai ganhar uma coisa que é preciosíssima para qualquer profissional de tecnologia, que é uma palavra que pouca gente utiliza, mas é uma palavra chamada mobilidade. Léo, o que é que tem a ver mobilidade com tecnologia? Tem absolutamente tudo a ver. Quando você é uma pessoa móvel, uma pessoa que consegue ter mobilidade, consegue, digamos assim, dirigir ou trafegar entre as tecnologias, você vai ser um profissional muito mais desejado e um profissional muito mais cobiçado no mercado, exatamente porque você é capaz de resolver problemas com React, você é capaz de resolver problemas com Angular, você é capaz de desenvolver aplicações com Vue.js, você é capaz de olhar para uma linguagem de programação nova e conseguir transpor ou transferir os conceitos de uma linguagem que você já domina para outra linguagem, exatamente porque você tem essa mobilidade. Daí o fato que as essências, voltar para as essências é muito importante. Voltar para aqueles princípios e pilares que vão te ajudar a construir uma base sólida para daí você ter mobilidade e ir para qualquer tecnologia. Não se prenda a uma única linguagem, não se prenda a uma única tecnologia, porque é muito importante que você, profissional de tecnologia, tenha mobilidade. Ah, Léo, não tenho ainda. Eu estou começando, eu estou me esforçando para aprender o primeiro framework. Tranquilo, calma, você vai ter tempo de chegar lá, mas sempre coloque na mente essa questão de não ficar preso a uma tecnologia, mas de ter mobilidade, porque isso é importantíssimo. Eu gostaria de falar com vocês sobre aquilo que a gente já cobriu nessa série, já falamos de HTML, falamos de CSS, falamos de JavaScript, falamos de TypeScript, de React e na aula de hoje nós vamos para Next.js. Ainda falta Tailwind, React Native, Nest e banco de dados para completar aí as nossas 10 aulas do Esquenta. Então essa semana está sendo bem puxada, né? São muitas horas de conteúdo em cada vídeo, mas com certeza tem muita informação valiosíssima para que você se prepare para desenvolver a aplicação que será agora na próxima segunda. Nós vamos desenvolver uma aplicação de comércio eletrônico. Eu queria só antes falar, eu já achava que era aplicação agora, mas antes eu coloquei aqui alguns temas que nós vamos abordar na aula de hoje, né? Rotas, layouts, templates, componentes do lado do cliente, componentes do lado do servidor, server actions e middlewares. A gente vai falar de algumas outras coisas, como por exemplo, como você pode ter uma tela de erro personalizada, como você consegue ter uma tela de loading personalizada, mas esses aí são os 5 principais assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. A aula de hoje tem como pré-requisito a aula de ontem, que é a aula de React. Você precisa ter passado por aquela aula, se você não conhece React, para chegar hoje e aproveitar de forma muito melhor. E aí um pedido para vocês, né? Vou até colocar aqui em tela cheia. Deixa o like, compartilha o vídeo, né? Se inscreve no canal, tem muita gente que não se inscreve. A gente gostaria tanto de chegar aí nos 100 mil inscritos em breve, né? Então seria muito legal contar com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês com relação à inscrição, a marcar o sininho, acompanhar o canal e tá sempre ali interagindo, colocando nos comentários aquilo que você quer receber aqui no nosso canal para que a gente possa te servir da melhor forma possível. Além disso, eu gostaria de chamar vocês para o nosso evento que já está às portas agora. Na próxima segunda-feira nós iremos desenvolver essa aplicação de e-commerce, que é a Gamer.store. Tem uma aplicação front-end, tem a aplicação front-end nativa, mobile, nós temos a aplicação back-end, tudo isso integrado com o banco de dados, uma única solução, compartilhando as regras de uma forma inteligente. Então, durante o evento, além de desenvolver, eu vou estar sempre falando e apontando para princípios importantes e fundamentais de arquitetura, para abrir a tua mente para problemas maiores, como você consegue proteger a tua aplicação de bibliotecas e frameworks e separar aquilo que é precioso da tua aplicação daquilo que tem a ver apenas com a parte de tecnologia e também te ajudar a pensar de uma forma que vai trazer mais mobilidade para você. Tudo isso é importantíssimo, tá? E nós temos também
a esse super notebook que será sorteado durante o evento. Então, se você participar, estiver junto com a gente nesse momento, você pode sair do evento com o notebook Galaxy Book 4. Inclusive, ele está aqui do lado, né? A caixa é um pouco grande. A caixa é lacrada, tá? Tá aqui a caixa, não foi aberto ainda, mas tem aqui o nosso Samsung Galaxy Book 4, que é um notebook que tem uma construção impecável, né? Eu já tive notebooks da Samsung e são fantásticos. Eu amava os notebooks da Samsung. Agora eu estou com o meu desktop aqui, mas de qualquer forma é um notebook muito bom e pode incrementar aí o teu setup. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Bora falar sobre Next.js, porque tem muita coisa para a gente desbravar e aprender sobre Next.js nesse vídeo. Então, bora para a aula. E aí, todo mundo empolgadíssimo? Mais um vídeo, né, que nós vamos aprender Next.js, que é simplesmente o framework web mais, talvez, ali relevante nesse momento quando a gente fala do mundo voltado para o React, né? O React, de fato, deixou de ser criado de forma independente como algo à parte e agora ele está dentro de alguns frameworks e talvez o Next.js seja o mais relevante deles e por isso nós vamos criar um novo projeto utilizando o Next.js. Nós ontem criamos um projeto React também usando Next e agora nós vamos criar um outro projeto. Nós ontem criamos um projeto chamado React-projeto, para a gente focar mais especificamente na parte de componentes, estado. A gente falou um pouquinho de hooks personalizados e falamos de propriedades e algo relacionado ali ao coração do React. E hoje a gente vai falar um pouco mais voltado para o Next.js, mas ainda assim a gente vai precisar dos assuntos que foram abordados ontem. Então vamos lá, eu vou criar aqui novamente npx create-next-app@latest. Como eu atualizei ontem, é pouco provável, não é tão pouco provável não, mas acredito que não tenha tido a atualização de ontem para hoje. A gente vai descobrir agora. Ó. Vou criar aqui next-projeto, vou executar, aí ele vai pedir lá o wizard, né? Então eu vou colocar só o padrão mesmo, ele vai até o final e agora a gente vai, depois que tiver criado, a gente vai inicializar o nosso projeto e começar aqui o processo de desenvolvimento. Eu vou tentar não digitar absolutamente cada linha de comando para a gente não perder muito tempo com essa parte de digitação, tá? Mas a gente vai fazendo e construindo os exemplos aqui juntos, sem trazer todo o código de uma vez. Eu tenho um planejamento que eu fiz. Ontem foi feito sem planejamento, né? Eu fui fazendo, fui trazendo, mas hoje eu já trouxe aqui um planejamento para a gente ir trabalhando. Então, eu vou me mover para cá, para o Visual Studio Code, que é onde nós vamos passar a maior parte do tempo. E aqui eu vou rodar npm run dev para ele rodar o nosso projeto na porta 3000. Acessando aqui localhost na porta 3000, nós temos aqui a nossa aplicação Next.js sendo executada. Beleza, então nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma pasta chamada Components e nessa pasta Components eu vou criar uma outra pasta chamada de Template. Ontem nós fizemos um template muitíssimo parecido com o que eu vou mostrar aqui hoje. Eu só melhorei um pouco as cores e tamanho da fonte, uns pequenos detalhes, mas basicamente a mesma coisa que nós fizemos ontem. Eu vou precisar para esse projeto, eu vou já instalar as dependências que eu vou precisar. Uma vai ser a biblioteca de ícones que nós usamos ontem, então eu vou parar aqui npm e @tabler/icons-react, vou precisar dessa. E a gente vai fazer um exemplo que vai ter uma tela de loading. Eu poderia usar um spinner, né? Mas eu vou usar aquela ideia de um skeleton. Então, se você não sabe o que é, a gente vai descobrir durante o nosso vídeo. Vou criar aqui um react-loading skeleton e aí a gente vai usar também essa dependência. São as únicas duas dependências que nós vamos precisar no nosso projeto, além das que já vêm por padrão no nosso projeto Next.js. Então, com isso feito,
eu vou entrar aqui no meu planejamento, que vocês não estão vendo, que está no outro monitor, e vou copiar os arquivos que nós fizemos na aula de ontem com uma pequena diferença de layout em relação às cores, mas tem aqui um cabeçalho, que eu coloquei o ícone do React, o nome da aplicação que eu já mudei para Next.js essencial. Nós temos aqui o nosso menu, que já tem algumas informações, alguns ícones que nós iremos usar nos nossos exemplos. Tá? Eu mudei um pouquinho a forma de passar o ícone para dentro do menu item. Tá? Eu estou passando a referência do componente e instanciando dentro do nosso componente dessa forma, props.icone, para que eu possa dizer qual é o tamanho e mexer aqui no stroke. Tá? Aqui ele está reclamando o fato de CN. Eu vou apagar o nosso ESLint aqui, eu não vou querer me preocupar com isso, tá? Mas nós temos aqui a parte do nosso menu funcionando. Nós temos o menu item, que é bem parecido com o que a gente fez ontem, o rodapé, exatamente a mesma coisa, e nós temos a nossa página que junta aqui, acho que não está usando esse componente, nem o suspense. Deixa eu tirar, que eu mudei isso para outro local. Então, basicamente, nós temos cabeçalho, rodapé, e nós temos a parte do conteúdo com o menu na lateral e a parte principal da nossa aplicação aqui. Então, nós temos basicamente a mesma coisa que nós fizemos ontem, e aqui eu vou apagar essa pasta de fontes, eu vou lá no nosso layout principal, eu vou tirar esse local fonte, vou tirar essas duas fontes locais aqui, opa, aqui não, né? Vou tirar aqui essa parte do class name, vou tirar tudo isso aqui, vou tirar o class name por enquanto, daqui a pouco a gente volta a ele, vou colocar aqui para ser ptbr, vou colocar, deixa eu ver qual foi o nome que eu coloquei aqui na aplicação, no layout padrão, eu coloquei next.js essencial, e aqui embaixo eu coloquei esquenta essencial. Beleza. Aí eu importei uma fonte do próprio Google, que é a Montserrat. Então, deixa eu só importar aqui, que vai ser o next/fonte/Google. E aqui a fonte Montserrat, que é a fonte que eu vou usar na minha aplicação. Então, a gente pode criar aqui a fonte recebe Montserrat, e aqui a gente consegue dizer que o subset é latim, né? Uma fonte latina. Pode ser só fonte assim mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu posso colocar no meu body um class name, que vai apontar para fonte.className. Aí a gente passa a usar essa fonte aqui, Montserrat, na nossa aplicação. Isso vai acabar mudando um pouquinho como a gente consegue colocar peso da fonte, que é só uma fonte bem legal para se trabalhar nas aplicações. Beleza, feito essa mudança, que é só uma mudança de configuração, não é necessária para os nossos exemplos. E aqui na nossa página principal, eu vou apagar absolutamente tudo e vou simplesmente colocar a nossa página e vou colocar aqui um conteúdo dentro da página. Então vai ser, ó, página, que é o nosso componente, e aqui eu vou colocar H1 início, alguma coisa do tipo. Então, seja bem-vindo ou bem-vinda. Beleza. Então, fechando aqui, tirando isso, nós podemos dar um refresh na aplicação. Ele parou, acho que eu estava instalando as dependências, né? Então, executando npm run dev, na porta 3000, nós teremos essa aplicação aqui. Ela está um pouco mais escura do que a gente tinha feito na versão passada. Eu coloquei praticamente preto e com algumas bordas aqui bem leves para você ver as diferenças, né? Aqui nós temos o cabeçalho, aqui nós temos o menu da nossa aplicação e aqui embaixo nós temos o nosso rodapé e basicamente a nossa página principal está aqui. Claro que nenhum desses links aqui estão funcionando e talvez o primeiro objetivo que a gente possa fazer seja mostrar um 404 personalizado, porque a gente tem um 404 geral na nossa aplicação
e pode ser uma boa ideia a gente começar, já que nenhuma página existe na nossa aplicação. Para a gente começar, nesse caso aí, eu vou trazer uma imagem que eu gerei através do Dolly, que é a ferramenta lá da OpenAI. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Assets, e nessa pasta vai ter apenas uma única imagem de um explorador aqui perdido, né? Eu pedi para ele gerar como se fosse um explorador com um estilo da Pixar, né? Com cara de quem está perdido e tal, para a gente mostrar a nossa página 404. Como é que a gente pode criar uma página 404 personalizada na nossa aplicação? Para isso, você pode criar um arquivo chamado notfound.tsx. Então, aqui dentro, diretamente de app, na nossa aplicação, se eu criar um arquivo notfound, e aqui ele vai já apontar lá para assets/explorador.webp, aí nós temos aqui a nossa página 404 e basicamente nós temos uma div do tamanho da tela atual, né, com o Flexbox no eixo da coluna, centralizando o componente, os itens, né, tanto no eixo principal da coluna como no eixo cruzado, colocando aqui um espaço entre eles e todo o texto ficar centralizado. Aí eu coloquei aqui um título H1, que é 404, página não encontrada, e pedi para o ChatGPT gerar aqui um texto, né? Ó, você parece ter perdido o caminho, né? Mas não se preocupe, até os melhores exploradores se perdem às vezes, né? Então gerou aí, fez uma graça aí com esse texto e basicamente depois nós temos um link para voltar para a nossa página inicial. Ele criou como link aqui o tag A, mas eu poderia usar aqui um link do Next, tá? Acho que faz mais sentido usar, embora o outro também vai funcionar. Então, coloquei aqui, fiz o ajuste necessário, agora nós temos a nossa página 404. Ó. Então, sempre que a gente for para uma página que não existe, agora a gente tem a possibilidade de personalizar a página da nossa aplicação. Isso serve para outros erros também, tá? Tratamento de erros globais, erro 500 e tal. Então, tem toda uma parte específica do Next.js para trabalhar com erros personalizados. Então, se você entrar em qualquer um dos nossos exemplos, todos eles não estão funcionando exatamente porque eu tenho os links, mas o exemplo não está funcionando. Ficou bonitinho aqui, né? Essa página com esse usuário. Aqui eu não tirei o background da imagem, mas seria fácil de tirar, mas como o fundo é preto e o fundo da imagem também é preto, acaba se confundindo e parece que é uma imagem que não tem background, mas na verdade ela tem, tá? Então, se você abrir a imagem aqui, o Assets, né, você vai ver que tem fundo sim, ó, é o fundo preto, mas aí se confunde com o background da nossa página. Feito isso, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, que foi colocar uma página de 404. O nosso próximo exemplo e desafio vai ser trabalhar com essa ideia de layout. Então, vamos lá. E para fazer isso, eu vou criar aqui uma pasta. Então, vou criar aqui uma pasta dentro de app. Então, new folder, vou chamar a pasta de layout. Dentro dessa pasta de layout, eu vou criar uma página. Então, vou criar uma página bem simples. Então, vou colocar aqui, ó, a page. A gente sabe que as rotas são chamadas através das pastas juntamente com o nome do arquivo page. Tá? Quando você coloca o nome do arquivo page, você está dizendo que ali tem uma página e ele vai usar a estrutura de arquivo, de pastas que você colocou para ele definir a rota da sua aplicação. Léo, toda a pasta que eu crio vai gerar uma rota? Não, eu vou mostrar para vocês um exemplo que não gera, tá? Mas aqui no caso vai sim gerar e ele vai chamar esse componente, que é o componente da página. Então, aqui eu vou criar um componente, uma página bem simples, olha aqui, ó. Página com layout, a gente vai já adicionar o layout nela. Eu simplesmente coloquei uma div, coloquei aqui conteúdo da página raiz e vou colocar um link para ir para uma outra página chamada layout/filha. Ou seja, ele vai para a página filha. Então, para a gente já criar a página filha, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada filha. Dentro dessa pasta filha, eu vou criar também um arquivo chamado page.tsx para manter a mesma ideia. E eu vou pegar um conteúdo muito parecido
com da página pai, também super simples. Nós temos aqui uma página filha com layout, a gente não fez o layout ainda, mas nós temos aqui, tem um conteúdo da página filha, tem aqui uma div com 2 links. Um link volta para a página pai, que seria a página do layout, e o outro link volta para a página de início. Então, se a gente fizer aqui um teste, ó, vou clicar aqui em layout, ele foi para esse conteúdo aqui, ó, conteúdo da página raiz e para a página filha. Aí eu clico, ele muda, né, o layout barra filha aqui. Conteúdo da página filha, a gente pode voltar para a página pai, como também pode voltar para o início da nossa aplicação e ele vem para a tela inicial. Então, basicamente é isso que eu fiz aqui nessas duas páginas. Eu posso melhorar um pouco aqui, ó, colocar talvez um flex, justify center, items center, colocar aqui um screen, que ele vai ocupar a tela toda, e posso colocar talvez aqui um text 2xl, para ele ficar com um texto maior. Então, se a gente entrar aqui no layout, vamos ver se melhorou, ó. Já colocou aqui. A gente poderia colocar um flex call, para ele ficar um embaixo do outro, tá? E aqui no nosso link, a gente pode fazer o seguinte, ó, colocar um class name. Olha que legal, isso aqui eu vou falar amanhã na parte de Tailwind CSS, que vai ser o seguinte, ó, lá no nosso arquivo globals.css, a gente consegue criar um estilo, né, uma classe CSS baseada nas classes que a gente já tem disponível do Tailwind, né? Esse aqui já não é Next.js, mas tem a ver, porque aí você está usando dentro do Next.js, mas você pode criar aqui, por exemplo, @layer, e ele tem uma camada chamada de componentes, e aqui você pode criar, por exemplo, um botão, tá? E aí você pode usar, a partir do @apply, uma coisa que é importante, se na sua aplicação estiver dando erro na hora de visualizar esse alguma coisa, @apply, não está dando erro na minha máquina porque eu tenho um plugin chamado, que é o Post CSS, né? Ó, esse aqui, ó, Post CSS Language Support. Esse plugin é o que faz com que ele consiga interpretar isso aqui sem ficar dando mensagem de erro e tal, sem achar que esse arquivo aqui está com algum problema. Independente de você ter ou não, vai funcionar, mas só para deixar registrado que esse plugin ajuda nesse contexto. Aqui eu posso aplicar vários estilos para os meus botões, ó. Colocar um background azul, um texto branco, uma fonte bold, um padding no eixo Y, né, no eixo vertical de 2, um padding no eixo horizontal de 2, sei lá, as bordas arredondadas e tal. Então, com essa classe que eu criei aqui, eu consigo, sem precisar ficar repetindo essa mesma estrutura em todos os meus botões, eu posso colocar aqui, ó, um class name, botão, e aí você vai ver que agora nós temos aqui esse elemento como um botão, tá? Eu posso até colocar aqui também um gap de 5 para que haja um espaço entre o conteúdo da página raiz, né, página layout, e ir para a página filha. A mesma coisa eu posso fazer na outra página para ficar um pouquinho também mais agradável de ver, né? Então, colocar aqui, ó, mesma estrutura, tá aqui, conteúdo da página filha e o botão voltar em início. Aqui também eu posso colocar um class name botão, a mesma coisa, class name botão. E assim a gente tem o botão de voltar e o botão para ir para o início da nossa aplicação. Beleza. Nós temos aqui apenas os componentes e eu não usei o que eu quero mostrar para vocês, que é exatamente essa parte do layout. Então, o que é que acontece? A gente vai colocar aqui diretamente na página layout um arquivo chamado layout.tsx. Esse arquivo layout.tsx, ele vai envolver qualquer componente que esteja dentro, qualquer página que eventualmente será carregada dentro
dessa pasta para dentro, inclusive as pastas filhas, tá? Então aqui eu coloquei um componente chamado layout e vou retornar, vou construir ele por partes, tá? Vou retornar aqui uma div e aí vou colocar da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui uma div. Essa div basicamente vai ter a altura da tela inteira, vai ter uma borda de 8 e vai ter uma borda vermelha de 500, né, com essa cor específica e um padding de 8. E aqui dentro eu vou querer colocar o props.children, para que, de fato, o componente ou a página que está sendo exibida seja, de fato, colocada aqui dentro do template. Porque se eu colocar só, por exemplo, layout, aqui, ó, a nossa página vai acabar sumindo. Então, se eu colocar só layout, o que vai aparecer layout, mas eu não quero que apareça layout, eu quero que apareça a página de fato. Daí o fato que a gente vai colocar aqui o props.children, que a gente viu na aula de ontem, que é quando você envolve um componente dentro do outro, tudo que está dentro de um componente é considerado como sendo os filhos dele. Então, basicamente, nós não precisamos, nessa página, colocar absolutamente nada de layout aqui, exatamente porque nós conseguimos envolver, né, qualquer página que esteja dentro da pasta layout, inclusive as suas páginas filhas, estarão sendo envolvidas por esse template e você pode criar um template específico para todo um conjunto de páginas sem precisar ficar repetindo isso várias e várias e várias vezes. Então, por exemplo, aqui eu vou para a página filha, que também está sendo envolvida por esse template. Ah, Léo, então quer dizer que se eu chegar lá no meu layout e envolver esse meu layout aqui pelo componente página, então eu vou lá e colocar, ó, eu quero envolver isso dentro da minha página e eu vou trazer isso para cá, ou seja, ainda vai ter a borda vermelha, só que vai estar dentro da minha página. Beleza, vai acontecer isso, agora nós temos o nosso template envolvido aqui, só que ele colocou a tela inteira, a gente pode talvez trocar aqui e colocar hfull, deixa eu ver se vai funcionar aqui, ou simplesmente não colocar o tamanho, deixa eu ver se ele vai ocupar o tamanho completo aqui, ó. Ele está ocupando o tamanho 100%, deixa eu ver por quê. Porque lá no meu componente página, eu também pedi para ele ocupar o tamanho da tela toda, certo? Então, acaba que ele está ocupando a tela toda. Deixa eu ver se... E o componente filho também, eu acho que está ocupando a tela toda, né? Se eu não estou enganado. Deixa eu tirar aqui. HScreen. Beleza. Então, deixa eu ver se ele vai mostrar. Pronto, ó. Colocou aqui o componente da página filha. Posso voltar e nós temos o componente da página pai. E claramente você percebe que nós não precisamos nos preocupar de, na página, envolver a nossa aplicação com esse template, exatamente porque ele está funcionando de forma perfeita. Beleza? Esse aqui é o primeiro aspecto. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Dentro do nosso template, dentro do nosso layout, eu queria colocar mais uma coisa, que é colocar um estado. Então, eu vou colocar aqui um estado dentro do meu layout, só para você entender. Vou colocar aqui um estado, colocar um use state. Automaticamente, quando eu uso um use state, eu preciso dizer que esse componente é um use client. A gente vai fazer um exemplo sobre isso, o que é um use client e o que é um componente gerado no lado do servidor. E eu vou querer colocar aqui dentro da minha aplicação, além de colocar aqui o props.children, que eu vou colocar aqui dentro da tag main, eu vou querer colocar antes um span, e nesse span eu vou querer exibir a data atual. Então, eu vou colocar aqui data, e essa data, tanto eu poderia colocar a data ali em cima, somente a data, e aí eu posso colocar aqui o toLocaleTimeString, para ele mostrar aqui a data num horário, digamos assim, baseado naquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Então, com isso, a gente vai ter o nosso template com a data sendo gerada, ó, 2 horas, 31 minutos e 21 minutos da tarde.
Se eu voltar lá para meu conteúdo raiz, você vai perceber que a data não mudou. Exatamente porque, mesmo que você fique navegando de uma página para outra, o template ele é carregado apenas uma única vez. O template não, o layout ele é carregado apenas uma única vez. Layout, presta atenção, que é o arquivo layout que nós carregamos, tá? Se eu saio aqui para o início, vou para outra página, volto para o layout, aí ele fez 2 horas, 32 minutos e 45 segundos, saio, volto de novo, 52, volto, 55, sempre que eu entro, ele carrega o layout, mas se eu navego entre páginas que estão dentro de um mesmo layout, esse layout é carregado apenas uma única vez, de tal forma que a data fica paradinha lá. Beleza, nós vamos agora usar um outro arquivo, certo? Que é o arquivo de template, que parece muito com o arquivo de layout, só que ele tem a diferença dele ficar sendo carregado sempre que você sai de uma página para outra. Então, dependendo do que você está precisando fazer, você vai preferir um layout e você vai preferir um template. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado template.tsx. Vou ir lá no meu arquivo de template, vou copiar o conteúdo, vou trazer para cá. Basicamente, é a mesma coisa, uma função, template, o nome não importa muito, o que importa é o nome do arquivo, tá? O nome da função em si pode ser qualquer coisa, pode ser blá blá blá, o que você quiser. Vou tirar aqui o toLocaleString para a gente armazenar a data ali em cima e aqui embaixo mostrar o valor. Aqui eu tenho uma borda de 8, uma borda verde, padding de 8 também, e ele vai mostrar os elementos filhos aqui dentro, tudo bem, sem problema. E também use client, exatamente porque a gente está usando o estado. E use state só está disponível do lado do browser, do lado do cliente. Então a gente não consegue usar o use state do lado do servidor. Por isso que quando você usa um estado no componente, você obrigatoriamente precisa trazer isso para um componente do lado do cliente. Com isso, o que é que vai acontecer na nossa página aqui, ó? Essa página ela vai ser envolvida por esses dois arquivos, pelo arquivo de layout primeiro, depois pelo arquivo de template. E o arquivo de template vai ficar sendo carregado a cada navegação que você faz entre um arquivo e outro. Então, para a gente ver o resultado, você está claramente vendo aqui, ó, a parte externa é o nosso arquivo de layout, a parte interna é o nosso arquivo de template. Então, ele atualizou aqui a data porque ele foi colocado, e se eu voltar para outra data, ele vai colocar aqui, ó, 2 horas, 35 minutos e 21, voltar para a filha, ó, agora nós temos 28, vou voltar 31 e aqui continua a mesma coisa, 2 horas, 33 e 57, ele não vai alterar o arquivo de layout enquanto eu não sair desse conjunto de páginas e eventualmente voltar depois. Então, se eu for lá para o início e voltar para o meu layout, agora você vai ver que os dois foram gerados no mesmo momento, mas se eu navego e volto, ele vai ficar alterando apenas o template. Então, esse aqui seria o primeiro exercício que eu queria trazer para vocês, porque tem a ver com navegação, tem a ver com rotas, você colocar as rotas ali na sua aplicação, mas também tem a ver com como você vai compondo esses templates, esses layouts, tá? Se você coloca um layout dentro da página, da pasta filha, então eu coloco aqui um layout na pasta filha, por exemplo, tá? Aí eu vou tirar aqui a página, que não faz sentido, vou colocar uma borda, sei lá, roxa, purple, vou tirar essa data aqui, vou tirar isso, vou tirar isso e o use client, não precisa mais ser um use client, e vou colocar aqui apenas um props.children. Agora, a página filha, além de ter o layout da página pai e além de ter o template da página pai, ela vai ter o layout que está na pasta filha e qualquer outra rota que esteja alinhada a essa rota. Então, você vai ver que agora
ir para a pasta filha, deixa eu ver se ele vai mostrar. Ó. Dei só um refresh aqui na aplicação. Então, se a gente volta, você vai ver que tem o layout da pasta Py, depois tem o template da pasta Py, aí você vai na pasta filha, você vai ter o layout da pasta Py, o template da pasta Py e o layout da pasta filha. Então, você pode ir compondo as suas telas a partir dessa ideia hierárquica que existe na forma de navegar aqui dentro de uma aplicação Next.js. Então, as pastas elas vão definindo essa ideia de hierarquia. Você tem uma pasta dentro da outra e você vai tendo essa estrutura de templates e layouts, e isso é aplicado de forma hierárquica na sua página. Daí o fato que você consegue ter uma estrutura como essa que eu mostrei para vocês, tá? O exemplo de 404 a gente já tinha feito, então eu vou voltar para cá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, eu vou criar aqui uma pasta de produtos, e essa pasta e essa página, melhor dizendo, de produtos vai acessar duas server actions que nós vamos criar, são funções que rodam do lado do servidor. Então, se são funções que rodam do lado do servidor, e lá no servidor você tem acesso a um banco de dados, essas funções podem acessar o banco de dados da sua aplicação. Então, para isso, eu vou criar aqui uma estrutura para a gente acessar essas informações. Vou criar uma pasta chamada de data, dados. Nessa pasta de data, eu vou criar aqui um model para a gente colocar o nosso modelo, que vai ser uma interface de produto. Então, a gente já viu interfaces lá na aula de TypeScript. Dá uma olhada, se você não conhece muito bem TypeScript, ó, volta lá e assiste aquele aulão que a gente vai falar sobre interface e várias coisas interessantes sobre isso. Mas, basicamente, o que nós temos aqui é uma interface produto bem simples, que tem um ID do produto, o nome do produto, a descrição do produto, o preço do produto e a URL, a imagem URL do produto. Falando em imagem URL, nós vamos precisar acessar imagens que estão fora da nossa aplicação. Então, para isso, eu preciso configurar lá no nextconfig.mjs, tá? Que é esse arquivo de configuração. Eu vou copiar aqui um trecho de configuração para a gente permitir acessar dois caminhos, né? Nós vamos acessar o caminho images.unsplash.com e o plus.unsplash.com. É possível que essas imagens que eu mostrei para vocês possam não existir no momento que você esteja assistindo. Então, basta você direcionar para qualquer outra imagem aí de produto na internet que você vai conseguir, só que se essa imagem estiver em outro domínio, você pode registrar aqui, ou você pode simplesmente dizer que aceita qualquer hostname colocando aí asterisco, tá? Acho que se você colocar 2 asteriscos aqui no hostname, você libera imagem de qualquer parte da internet. Então, nós temos aqui essa configuração que é necessária para a gente executar as imagens que nós vamos cadastrar agora. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada constantes, e dentro da pasta constantes eu vou jogar aqui uma array de produtos, fixo mesmo, tá? A gente não vai ter banco de dados, basicamente criando aqui uns produtos, ó, ID1, o nome é Smartphone X Pro, o preço 2.000 e vai ter aqui uma descrição, descubra o poder do Smartphone X Pro e tal, né? Só lembro que a Apple agora prometeu lá o Apple Intelligence, lançou o produto sem ter ele, né? Então é mais ou menos aqui o nosso Smartphone X Pro, né? Cheio de lero-lero aqui, mas ninguém sabe se o iPhone é bom. De qualquer forma, nós temos aqui a imagem, aí eu já liberei, ó, um images.unsplash.com, que é usado nessa imagem, que é usado na imagem 2, e a terceira foi desse plus.unsplash.com, por isso que eu preciso desses dois endereços liberados. Então, basicamente bem simples, é um produto, ID, nome, preço, descrição, imagem, ID, nome, preço, descrição, imagem, ID, nome, preço, descrição, imagem, um tablet, um notebook e um smartphone. Então, nós temos aqui um produto e, de certa forma, já meio que fala um pouco
mostrar produto lá no nosso site do e-commerce, né? Já a gente vai renderizar ali uma lista de elementos que tem tudo a ver com o React, mas a gente vai querer também trazer alguns conceitos importantes do Next.js. Então vamos lá, criei aqui o meu produto, que é simplesmente uma interface, e já importei aqui a nossa interface produto para definir uma array de produtos. Defini aqui esse array de produtos, agora eu vou criar uma pasta chamada de, pode ser service ou actions, tá? Do jeito que você quiser. Vou colocar aqui, deixa eu ver se actions tem algum, não, aqui não aparece nenhuma imagem diferente. Eu vou colocar service, que eu sei que aparece, e aqui dentro eu vou criar dois serviços, né? Eu vou criar primeiro uma função utilitária, que é muito simples, não precisa nem a gente digitar. Basicamente, é uma função que vai fazer com que eu espere uma quantidade de milissegundos. E aí vai ser legal, porque como ele vai rodar essas chamadas muito rápido, eu quero que ele simule um tempo de espera, por exemplo, de 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, para você ver ali o loading carregando, e ele pensando, processando e depois carregando a tela e mostrando para a gente os produtos. Senão ficaria muito rápido e a gente não conseguiria ver que ali há uma chamada remota. Por isso que eu criei essa classe aqui, esse arquivo, melhor dizendo, utils.ts, com essa função aqui para ele esperar um tempo. Tá? Além disso, nós vamos ter uma função que vai obter todos os produtos que estão aqui nessa constante. Então, basicamente, essa função, ó. Aí aqui merece a gente observar algumas coisas. Primeiro, nós temos o use server para dizer que essa aqui é uma server action, é uma ação que vai rodar do lado do servidor. Léo, quando você vai desenvolver uma aplicação, você considera a possibilidade de colocar todo o teu servidor, o teu back-end dentro da aplicação Next.js? Eu não faço isso hoje em dia. Eu acho que ainda tem uma série de limitações com relação a Server Actions, tá? Com a parte de tratamento de erros, tem algumas coisas que não suportam muito bem. Então, eu prefiro, em aplicações maiores, separar em uma aplicação back-end e uma aplicação front-end. Mas nada impede de você criar alguns serviços para acessar alguma coisa lá no servidor da sua aplicação, você acessar, por exemplo, um token que você não quer expor, por exemplo, do lado do cliente, você vai lá no servidor, faz uma verificação e volta. Então você tem utilidades para o Server Actions, mas na grande maioria do tempo eu acabo colocando isso de fato em uma aplicação separada. Mas é um recurso importante, é um recurso que está em evolução e vale a pena a gente mostrar. Então, quando você coloca use server, você está dizendo que aquele código vai rodar no lado do servidor. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa criar, para você criar uma server action, criar uma função assíncrona. Obrigatoriamente essa função tem que retornar uma promise. Tá? Então, coloco aqui uma função assíncrona e ele vai simplesmente devolver a lista de produtos que nós cadastramos dentro das nossas constantes que eu acabei de mostrar para vocês. E, obviamente, antes de chamar aqui os produtos, eu pedi para ele esperar 3 segundos para a gente ver, de fato, essa demora de ir lá e fazer uma operação e voltar, porque senão seria muito rápido e praticamente a gente não iria ver tempo de resposta, tá? Então, coloquei aqui a nossa primeira função para obter produtos e eu vou colocar uma segunda função que a gente vai obter produtos por ID. Também extremamente simples, a função não tem praticamente nada. A mesma coisa, use server, vai rodar do lado do servidor. Nós vamos esperar 3 segundos nessa função assíncrona. Aqui está faltando, tá, colocar um await, porque ela precisa esperar aqui 3 segundos e colocar aqui um await também para esperar 3 segundos. Tá? Então, ele vai esperar 3 segundos, vai lá, obtém os dados do nosso produto, né? Vai lá no produto, procura o ID que você passou e aí ele vai mostrar para a gente o produto que foi encontrado. Pode ser que ele não ache o produto, mas aí não tem problema, a gente vai resolver lá na renderização. Então nós temos aqui alguns arquivos importantes, né? O nosso modelo, a interface,
a constante, né, os dados mocados na nossa aplicação, já que a gente não tem banco de dados, e nós temos dois serviços, duas Server Actions que nós vamos acessar agora na nossa aplicação. Feito isso, nós vamos voltar as nossas atenções para os nossos componentes, né, as nossas telas. E aí, antes de fazer a tela, eu queria mostrar para você que nós temos a possibilidade de criar o que a gente chama de grupo de rotas, ou router groups, alguma coisa assim, né? O grupo de rotas é basicamente você cria uma pasta e essa pasta não irá refletir na URL da sua aplicação. Então, como assim, Léo? Vamos supor que você queira criar aqui uma pasta chamada páginas. Dentro dessa pasta páginas, você vai colocar um template ou um layout. Vou colocar aqui um layout, como a gente acabou de ver em outro exemplo. E vou exportar por padrão uma função chamada de layout, que vai receber props do tipo n. E ele vai retornar aqui a nossa página, que a gente quer envolver tudo que está dentro de páginas com o nosso componente página, e aqui dentro nós vamos passar o props.children e vamos fechar a página. Beleza? Então, até aqui tudo tranquilo. Se eu vou lá e crio uma pasta aqui dentro chamada de produtos, por exemplo, e aí eu vou criar aqui uma page, só temporária, depois a gente vai melhorar ela. Vou colocar aqui, ó, export default function, página, produtos, e aqui eu vou simplesmente retornar uma div com o nome produtos. Beleza. Isso significa que como eu criei uma pasta chamada páginas e uma outra pasta chamada produtos e coloquei uma page aqui dentro, para eu acessar, eu preciso colocar barra páginas, barra produto. E aí, fazendo dessa forma, produtos no plural, né? Ele vai mostrar para a gente a minha página. Só que eu não quero que o nome páginas fique visível aqui na URL. Eu quero simplesmente criar um grupo de rotas, porque eu quero que todas essas rotas tenham esse mesmo layout, mas eu não quero ter que colocar essa pasta páginas nas minhas rotas, tá? Então, basta você envolver o nome dessa pasta com parênteses. Se você fizer isso, automaticamente essa pasta não entrará nas rotas da sua aplicação e você tem aqui um grupo de rotas e aí tudo que você colocar aqui dentro estará sendo servido pelo mesmo layout, o mesmo template, você consegue criar essa estrutura hierárquica sem necessariamente refletir diretamente na URL. Então, feito isso, agora páginas barra produtos já não existe, então deu um 404 e se a gente entrar aqui barra produtos, aí sim, porque o caminho agora vai ser simplesmente barra produtos, já que páginas não entra na URL. Então, feito isso, nós vamos trabalhar aqui na nossa página de produtos, vai ser da seguinte forma, ó. O meu componente, aí é interessante isso, ó, o meu componente, que é o componente que vai representar essa página, ele pode ser um componente assíncrono. Eu posso marcar aqui como assíncrono. E eu posso, para fazer uma chamada no back-end, em vez de usar o fetch, que é para você fazer uma chamada explícita, né? http api.minhaaplicação.com.br produtos e tal, e você fazer uma chamada explícita para o back-end, você pode simplesmente chamar a sua server action dentro de um componente assíncrono, porque você vai precisar esperar essa resposta. Você pode simplesmente chamar a lista de produtos como se estivesse chamando uma função. Essa é a grande vantagem de você ter uma server action, porque parece que você está chamando algo local. Parece que você está chamando algo ali que está rodando dentro da sua diretamente do seu código aqui, né? Mas na verdade ele vai fazer uma chamada remota
e vai pegar esses produtos e vai trazer para você. Nesse caso, o nosso componente também é um componente gerado do lado do servidor. Então, ele vai chamar lá no lado do servidor, gera o conteúdo e traz para a gente, mas independente se ele vai rodar do lado do servidor ou do lado do cliente, ele vai conseguir fazer essa chamada como se fosse uma função direta, o que é bem interessante. Então, feito isso, nós vamos precisar renderizar os nossos produtos aqui na tela. Então, eu vou criar aqui uma div, então vou colocar aqui, beleza? Vou criar um H1 para a gente mostrar aqui os nossos produtos, beleza? Lista de produtos, até agora ele vai ficar assim, ó, lista de produtos. Vou colocar uma div para dentro a gente fazer aqui a chamada para a nossa lista de produtos e vou chamar aqui o produtos.map, já que eu obtive o produto aqui na linha 4, eu posso fazer assim, ó, produtos.map, e aqui a gente pode colocar para ele, sei lá, gerar uma div, e nessa div vou colocar aqui produto.nome. E obviamente aqui eu vou colocar uma chave, uma key, para colocar produto.id. Deixa eu ver se vai funcionar direitinho. Dá aqui um refresh, ó. Smartphone, ele demora um tempinho, né? Por quê? Por conta dos 3 segundos que a gente colocou lá, tá? Aqui ele já está em memória, já está em cache, então ele mostra rápido, mas se eu der um refresh na aplicação e entrar em produtos, ele vai demorar um tempinho e aí mostra para a gente o componente com as 3 informações, né? Smartphone, notebook e o tablet que nós temos. Eu vou criar um componente chamado produto item, e aí eu vou lá na pasta de componentes, vou criar aqui uma outra pasta chamada de produto e vou trazer o nosso produto item. Produto item vai ser bem simples, não vai ter muita dificuldade de entender ele não, ó. Nós temos aqui uma interface, só para dizer exatamente quais são os parâmetros, né, as propriedades daquele meu componente, e aí eu recebo um produto para renderizar ele. Aí aqui nós teremos o produto que eu acabei de tirar de dentro de props, e nós vamos envolver todo o nosso componente com um link, porque eu vou querer sair da lista de produtos para ver os detalhes do produto. Daqui a pouco a gente vai fazer essa navegação para os detalhes. Então, basicamente, o que nós vamos ter vai ser um Flexbox, que vai mostrar dentro de uma linha, e eu vou colocar um background aqui cinza 900. Nós temos aqui uma imagem, tá? Eu vou já mexer um pouquinho com essa questão da imagem para a gente entender um pouco como funciona a imagem dentro do Next.js, que eu acho que vale a pena a gente entender e dar algumas dicas para vocês. E aqui nós vamos ter o nome do produto, a descrição do produto e o preço do produto aqui embaixo dentro de uma div, né? O nome aqui eu coloquei no H1, tá? Até poderia talvez ser um H2 ou um H3, porque o H1 normalmente é o título principal da página. Aí nós temos um parágrafo para mostrar a descrição do produto e finalmente uma span para mostrar o preço do produto. Então, bem simples, nada muito complicado, com algumas classes do Tailwind, né? O Flexbox, Justify, o Gap para dar um espaço, texto, tamanho do texto, fonte bold, texto um pouquinho menor, a cor da fonte mais cinza para ficar um pouquinho mais apagado, o tamanho do texto maior, tamanhos aqui, tamanho da imagem, né, e tal. Então, não tem nada muito complicado aqui nesse componente, além do fato de que, além do fato não, né, porque acho que nada aqui é complicado, mas tem todo o componente sendo envolvido com um link para que a gente possa navegar para uma rota que aceita parâmetros dentro da rota, que a gente vai já entender o que é que isso significa. Mas para a gente usar essa lista de produtos aqui lá na minha página de produtos, basta a gente substituir e colocar ó, produto, item, e aí eu vou colocar a chave, vai ser o produto ID, e eu vou passar o produto como parâmetro para esse nosso componente. Feito isso, lá na nossa página, a gente vai ter essa visualização do produto aqui, bem melhor do que a gente tinha antes, tá? O fato é que cada elemento desse é um link,
que vai levar para uma página que não existe ainda. Então, se eu tentar acessar produto /1, essa página não foi encontrada exatamente porque a gente ainda não criou essa rota específica para a parte de produtos. Antes da gente continuar e ir para essa questão da rota dinâmica, a gente poderia criar aqui um outro componente na pasta de componentes aqui, ó. Eu vou criar um componente chamado, uma pasta chamada shared, de compartilhado, e eu vou trazer um componente chamado carregando, tá? Esse componente carregando, ele vai montar para a gente esse skeleton, tá? Skeleton, não sei se você já viu, mas se a gente colocar aqui loading skeleton, por exemplo. Deixa eu colocar aqui imagens. É quando você tem o loading com essas linhas assim, como se tivesse vazias, né? Você pode criar um formato parecido com o que você vai trazer e essas linhas ficam pensando ali, né? Como se estivesse processando e depois aparece o conteúdo aqui no seu skeleton. Então, basicamente, aqui nós temos o import do CSS específico dele, tá? É aquela biblioteca que nós trouxemos. E aqui eu criei um formato de skeleton e você pode passar a quantidade. Eu quero que mostre 3, 2, apenas 1. E aí você pode passar e ele vai carregar aqui esse skeleton. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Mas é bem simples, eu só olhei como é que funciona na API. Você pode criar aqui, ó. Eu criei um círculo. Aqui, foi um círculo, foi? Aqui é uma linha mesmo. Eu criei aqui uma outra linha, uma linha um pouquinho menor, outra menor ainda. E esse aqui é um quadrado. Poderia ser um círculo, né? Se eu colocasse aqui a propriedade circle, tá? Mas eu coloquei quadrado porque na nossa página as imagens são quadradas, então para ficar um pouco mais parecido com o que a gente vai mostrar. Mas aqui eu tenho um quadrado de 90 por 90 e aqui eu tenho linhas, né, com altura de 20 e ocupando a linha completa, 1/3 da linha e 1/5 da linha para mostrar 3 linhas ali. E aí com isso a gente cria essa sensação de que tem ali alguma coisa que será exibida naquele local e a gente vai ver um pouquinho o visual. Não me preocupei muito com o visual, poderia ser qualquer coisa, né? Inclusive só um texto carregando já seria o suficiente para a gente mostrar o que eu quero mostrar para vocês. O que é que eu quero falar com vocês aqui, ó? Dentro do nosso produto, dessa página, se você perceber, se a gente sair aqui para a página de início e voltar para produto, ele tem um tempinho de processamento até que ele mostra para a gente a lista de produtos, porque ele está processando para exibir esse componente. Então, você pode, dentro dessa página, né, dessa pasta, melhor dizendo, colocar aqui um loading.tsx e aí eu coloco aqui um export default function página carregando. O nome do componente não faz diferença, o que faz diferença mesmo é o nome do arquivo, porque ele vai usar muito fortemente essa padronização de arquivos para definir o que é uma página, o que é um layout, o que é um template, o que é uma página de loading especificamente para esse cenário. Então aqui eu vou simplesmente retornar aquele componente carregando e eu vou colocar que a quantidade pode ser 3, pode ser 4, tá? De acordo com aquilo que você quer. Então ele vai pegar aquele mesmo padrão e replicar 3 vezes para fazer o carregamento da nossa página. Então, se eu volto aqui para o início e volto para produto, ele já estava carregado, então trouxe rápido, tá? Mas se eu der um refresh aqui na minha aplicação, você vai ver que ele vai ficar carregando, ó, ali, e depois ele mostra para a gente o resultado da aplicação, tá? A mesma coisa se eu vier aqui para o início, der um refresh e clicar aqui em produto, ele já entra, ele já faz a navegação, já mostra para a gente ali o carregando e depois mostra a tela para a gente, beleza? Então a gente já consegue usar essa tela, melhor dizendo, de loading quando ele entra na página lá de lista de produtos. O que é que eu quero fazer agora? Quando eu clico em um produto, por exemplo, esse produto 2 aqui, você vai ver que ele vai navegar para uma URL chamada produtos/2. E esse 2 ele é dinâmico, porque
Uma hora ele vai ser o valor 1, uma hora vai ser o valor 2, outra hora vai ser o valor 3. E eu preciso, de alguma forma, tratar isso dinamicamente dentro do Next.js. Para isso, nós temos a possibilidade de criar uma pasta entre colchetes, que aí você pode dizer que eu quero um ID. Então, aqui será passado um ID especificamente para essa pasta, e aqui dentro nós vamos criar uma page.tsx. Tá? Da mesma forma que eu tenho um loading do lado de fora, eu posso ter também aqui no ID um loading para ele carregar, só que nesse caso eu vou querer que ele carregue apenas um único skeleton, porque aqui ele já estará carregando aquele produto especificamente e não a lista de produtos, tá? Então, eventualmente, a partir do ID que você recebe, você vai ter a lista de produtos. Então, aqui eu vou colocar o export default function, vou chamar aqui de página produto por ID. Nesse caso, ele vai ser muito importante a gente receber as propriedades aqui, porque a partir das propriedades a gente vai conseguir chegar dentro do ID que a gente vai querer usar, né? Eu vou criar aqui, ó, detalhe do produto, e antes do detalhe do produto eu vou colocar aqui um console.log props. O que é que acontece? Esse componente é um componente que vai rodar do lado do servidor. Então, o console.log props ele não vai mostrar no console do browser, mas vai mostrar no console do terminal que está sendo executado aqui do lado. Tá? Então, vamos ver agora que essa página, ó, detalhes do produto, ela já está acessível para a gente. Então, se eu entro aqui, produtos, ele vai carregar. Vou clicar aqui, ó, Smartphone Pro, e ele entrou no detalhes do produto. Aqui no terminal ele mostrou o que é essas props. Ó. Dentro das props nós temos aqui params, né, que são os parâmetros, e dentro dos parâmetros nós temos um ID, e esse ID é exatamente o ID do produto. Só que aqui está como uma string e eu quero esse ID como valor numérico. Então, o que eu vou precisar fazer aqui é pegar aqui, ó, produto, recebe. Lembra da nossa função lá, ó, obter produto por ID. E aí eu vou passar props.params.id e vou colocar um maisinho aqui para ele converter esse ID em um valor numérico. Obviamente eu preciso colocar um await aqui para ele esperar, e eu preciso também marcar essa função como uma função assíncrona. Tá? E é o que eu já posso mostrar, só para começar, mostrar aqui o produto, ponto, nome do produto. Tá? Se o produto não existir, eu posso simplesmente sair para outra página ou simplesmente não mostrar nada, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, se não tem produto, eu vou colocar que o produto não foi encontrado. Beleza. E se o produto existe, ele vai mostrar aqui o nome do produto. Então vamos testar agora para a gente ver, ó. Já apareceu aqui, mas vai mostrar os produtos. Nós temos aqui o produto Tablet Max Tab, né, 10, clicando aqui, ele vai pensar, ó, já está carregando, porque ele foi lá obter aquele produto, também demorou 3 segundos e trouxe o nosso tablet Max Tab 10 aí. Beleza, eu criei um outro componente chamado produto detalhes, que é só para mostrar ali uma imagem, o nome do produto e tal, e aí eu também coloquei lá na pasta de componentes chamado produto, tem o produto item, e agora nós teremos o produto detalhes. Se você olhar aqui o conteúdo, não tem praticamente nada, a não ser a imagem, você tem aqui o nome do produto, a descrição, o preço. Parece muito com o outro componente, só que a forma de organizar ficou um pouquinho diferente. Eu organizei na vertical, tá? E lá no na nossa página, eu só coloquei aqui uma div para mostrar o nosso produto. Então, eu vou lá na minha página de ID. Então, em vez de só mostrar o produto dessa forma, eu vou fazer assim, ó. Então, vai pegar uma div, flex call gap de 5, vou colocar esse componente produto detalhes e vou ter o link
para voltar para a lista de produtos. Então você pode ficar indo do produto detalhe para a lista de produtos, ficar indo e voltando. E aqui a gente viu várias coisas interessantes, como essa questão do loading, para mostrar que ele vai ficar carregando ali. Você também pode usar o suspense, tá? Do React com a opção de fallback, mas eu não vou mostrar nessa aula não, mas também é super simples de fazer. Ele também consegue mostrar a tela de load. Mas só para a gente ver, ó, aqui está a tela de detalhes, né? Tudo centralizado, aqui é o preço, a descrição, a gente pode voltar. Ele vai pensar aqui e vai mostrar o nosso produto. Ó, produto 1, vou voltar, vou ver o produto 2, vou voltar, vou ver o produto 3, vou voltar aqui, vou ver o produto 3 de novo. Ó. Já é bem mais rápido, o produto 2 e o produto 1, porque ele já está carregado em cache. Então ele conseguiu já pegar essas informações, então você consegue navegar. Mas quando é a primeira vez que você entra naquele produto, aí ele acaba carregando, ou de tempos em tempos ele acaba atualizando o cache para a gente, beleza? Ó, então perceba que às vezes ele entra rápido, às vezes ele vai lá no servidor e obter essa informação. Então, fizemos aqui um outro exemplo bem legal, que é um exemplo também de renderização em lista. Se você nunca fez uma renderização em lista, que eu acabei de mostrar, mas eu acabei não focando, eu queria falar também um pouquinho sobre imagem. Ó, aqui, basicamente, você consegue renderizar vários elementos. Eu acabei de pegar uma lista de produtos e aí peguei produtos.map. Para que serve o map? A gente viu lá no aulão de JavaScript. A gente pega o map para converter uma array de alguma coisa em outra coisa. Né? Transformar os dados de um array. Aqui é uma transformação. Eu estou transformando o nosso objeto produto, que está aqui, ó, que é esse objeto literal, que está dentro da lista de produtos, que foi devolvida pela minha server action. Eu estou transformando isso em um componente visual que vai mostrar para a gente cada um dos produtos nesse formato. É como se estivesse transformando um objeto literal nesse componente visual que está sendo exibido na tela. E uma das regras mais importantes quando você vai renderizar uma lista de elementos dentro do React é que todo elemento dentro de uma renderização de lista precisa ter uma chave única. E essa chave única ela é importante para o React entender como que ele vai atualizar os componentes dentro da tela. Tá? Então é importante você ter essa chave única dentro das renderizações de lista. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, pegando aqui o exemplo do nosso, sei lá, produto detalhe, tá? Quando você vai renderizar uma imagem dentro, usando essa imagem aqui do Next.js, né, que é o Next/image, ele precisa obrigatoriamente ter um tamanho, ou então ele vai ocupar o espaço inteiro disponível para aquela imagem que você disponibilizou. Tá? Nesse caso aqui eu estou usando essa técnica de ocupar o espaço inteiro. Eu poderia ir lá e dizer, ó, tem um tamanho de 100 e uma altura de 100. Aí você vai ver como é que vai ficar a renderização. Eu vou clicar aqui e ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Com 100 por 100, ficou pequenininho lá. Tá? Às vezes ele vai ignorar um dos dois e vai manter a proporção. Se eu coloco, por exemplo, 100 e 0, tá? Ele ainda assim vai manter a proporção da imagem, ele não vai distorcer e vai manter a largura de 100 e proporcionalmente a altura vai ter o correspondente do aspecto, né, do aspect ratio da imagem, ele vai manter isso por padrão, por mais que você tenha colocado a altura de 0 e ele vai manter a altura correspondente à largura que você colocou. Até aqui tudo bem. Se você não informar nem a altura nem a largura, ele vai gerar um problema. Então, ó, ele gerou aqui um problema dizendo que a imagem tal precisa ter uma largura, precisa ter uma altura para que ele possa renderizar isso aqui direitinho. Tá? Muitas vezes eu uso o fill. O que é que o fill faz? Ele vai preencher o espaço disponível para você. Então, se eu deixei um espaço aqui específico, ele vai preencher isso. Cuidado que o fill vai precisar ter
algum elemento pai que tenha um tamanho definido, tá? Nesse caso aqui, ó, tem uma largura de 384 pixels e uma altura de 224 pixels, e ele tem essa classe que é para a posição relativa. Se eu tiro isso, ele vai procurar o próximo elemento relativo da minha página, o que vai fazer com que ele ocupe a imagem da minha página inteira, mas não é o que eu quero nesse caso. Eu quero que ele ocupe apenas essa div aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui como relativa e ele vai respeitar a área que eu coloquei aqui dentro dessa div. Então, muitas vezes eu gosto de trabalhar dessa forma, criando uma div que vai envolver a minha imagem, defino o tamanho dessa div e aqui dentro eu coloco para ele ocupar o espaço inteiro. E aqui é legal porque você consegue usar as técnicas de responsividade do teu Win-CSS para ir alterando o tamanho dessa div e aí a imagem vai se adequando de acordo com a necessidade. Então, comentamos aí sobre a parte de imagens, fizemos renderização em lista e falamos sobre esse carregamento assíncrono, né, o loading para ele mostrar, e além disso fizemos uma server action para ir acessar lá no nosso servidor. O próximo exemplo na nossa lista é mostrar a diferença entre não tanto a diferença de um componente do lado do cliente, mas do lado do servidor, mas mostrar que esses componentes eles convivem dentro de uma mesma página. Ou seja, você pode ter uma página que foi gerada do lado do servidor, que acessa componentes gerados do lado do servidor, e lá dentro você tem um componentezinho, um trecho da página que é gerado do lado do cliente, que pode ser modificado do lado do cliente. E é exatamente isso que eu quero comentar com vocês agora. Eu vou criar aqui dois componentes, vou criar uma pasta dentro de componentes, ó. Então vamos lá, dentro de componentes eu vou criar uma nova pasta chamada cliente-servidor, e vou criar dois componentes muito simples, componentes que, se você já desenvolveu algum componente, sabe que são componentes bem fáceis de entender. Nós temos aqui uma data, esse aqui é o componente do lado do cliente. Por ser do lado do cliente, por ter um estado, ele vai usar o useClient, vai ter aqui um useState, e nós teremos uma data sendo gerenciada dentro dele. Nós vamos mostrar dentro dessa div uma área que vai ter um background vermelho, uma borda branca, e aí eu basicamente vou mostrar a data atual, e eu vou definir um botão chamado atualizar. Esse botão, quando eu clicar, ele vai atualizar a data para a gente. Aqui nós temos um botão verde e tal, se eu quiser substituir isso aqui, né, pela classe botão que a gente tinha definido, vai ficar aqui com o botão azul e vai funcionar também perfeitamente no nosso caso, tá? Então, aqui nós temos o componente do lado do cliente. Basicamente, eu vou exibir a data atual e vou atualizar sempre que eu clicar no botão, vai pegar a nova data e ele vai chamar, ó, alterar data, passando uma new date. Então, esse é um componente que obrigatoriamente precisa estar do lado do cliente, porque utiliza recursos que só estão disponíveis do lado do cliente. Já o outro componente é mais simples ainda, não tem praticamente nada. Eu coloquei aqui uma div com uma cor diferente, azul, e nessa div azul eu coloquei data atual e gerei aqui um new date, toLocale time string, e ele vai simplesmente ser renderizado do lado do servidor. Então, nós vamos juntar esses dois componentes dentro de uma página, e essa página também será gerada do lado do servidor. Porque se você não tem explicitamente o useClient, por padrão, aquela página será gerada do lado do servidor e você não precisa dizer nada para isso. Se tiver algum recurso que ele não consegue gerar do lado do servidor, vai gerar um problema. E eu vou mostrar para vocês também, ó. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada cliente-servidor. Dentro lá do meu grupo de rotas, aqui eu coloquei aqui páginas. Então, aqui dentro eu vou criar uma nova pasta chamada cliente-servidor. E eu vou criar uma página que vai simplesmente chamar esses dois elementos aqui, ó. Vai chamar o nosso cliente, aí eu coloquei uma div só para colocar um título, ó, componente client, e aqui é um componente server, chamei servidor, chamei o cliente, juntei tudo isso dentro de uma div no eixo, né, da coluna, né, organizado no Flexbox, no FlexCall.
Beleza, aqui nós temos uma página chamando esses dois componentes, nada mais do que isso, é uma página também gerada do lado do servidor. Então, clicando aqui ó, em cliente versus servidor, você vai ver que nós temos um componente client dentro de uma página server com outro componente server aqui. Esse aqui foi gerado lá do lado do servidor, essa data, e essa outra data aqui foi gerada do lado do cliente, de tal forma que eu consigo atualizar essa data de cima sem problema nenhum, porque é um componente que pode ser dinâmico para usar os recursos do browser e ir atualizando a data de acordo com o clique de um botão. Tá? Se eu for lá no meu componente client e não colocar isso de forma explícita, ou seja, colocar só assim, ele vai gerar um problema dizendo exatamente isso. Ó. Você está importando um componente que precisa do use state e somente funciona em um componente do tipo client. Tá? E aí ele coloca aqui, mas nenhum de seus elementos pais, ou ele ou um elemento pai, tem a palavra use client, ou essa frase, né, esse comando use client. Portanto, eles são componentes do lado do servidor por padrão. E aí ele vai gerar um problema exatamente porque o cliente.tsx precisa estar marcado com o use client ou um componente pai dele precisa estar marcado com o use client. Se a gente for lá nessa página e colocar que essa página inteira é um use client, vamos ver se vai funcionar direitinho. Ó. Use client, ele voltou a funcionar, vai conseguir atualizar os dados, mas não tem sentido você colocar a página inteira como use client se só esse componente é use client. E se você usar esse componente em outras páginas, você estará forçando os outros componentes a declararem como use client, sendo que você pode declarar apenas o componente que é necessário, que é esse aqui. Então, sempre que você usar use state, use effect e as coisas relacionadas ao browser e ao ciclo de vida de componentes que precisam de recursos do browser, como local storage, coisas que só fazem sentido, ou então o clique de um botão também só funciona do lado do cliente. Então você precisa marcar esse componente como use client, beleza? Então, dessa forma, aqui está gerando algum erro. Só questão de diferença de renderização entre o servidor e o cliente, isso é tranquilo. Então, colocando aqui, ó, nós temos a possibilidade de atualizar a nossa aplicação do lado do cliente e ainda assim conviver com componentes que foram gerados do lado do servidor, o que é muito legal. O último exemplo é um exemplo para a gente acessar um middleware. Eu vou mostrar para vocês, essa é uma possibilidade que nós temos para, se você quiser proteger as rotas da sua aplicação e tal, você pode usar um middleware e isso pode ser bem interessante em vários contextos. Eu vou criar aqui uma pasta chamada admin, tá? Eu vou jogar essa pasta direto aqui no nossa app, páginas, eu vou colocar aqui dentro. Eu tinha colocado ela em outro lugar, por isso que eu tinha definido a página aqui, mas eu posso tirar, não preciso dela, porque a gente pode usar o mesmo layout que está aqui, que envolve tudo que está aqui dentro como página. Beleza. Feito isso, a gente tem uma página admin que não tem, essa aqui é que não tem nada mesmo, né? Tem basicamente aqui um flex call, gap 6 e um h1 admin, e essa página, esta é a página de administração. Fazendo isso, clicando nesse botão aqui, nós entramos nessa página de administração. Eu posso até pegar lá na minha lista de produtos, no H1, nós temos um H1 aqui que tem essas classes aqui, ó. Eu vou jogar essa classe lá aqui no meu H1 aqui para ficar com um nomezinho maior. Então, nós temos a página de, vou colocar aqui só administração. Beleza? Então, nós temos a nossa página de administração que, em teoria, somente alguém autorizado poderia entrar nessa página, blá, blá, blá e tal. Então, vamos lá. Eu vou criar um middleware, que, na verdade, já criei esse middleware e eu vou trazer para cá. Aí, uma observação importante. O middleware, ele fica fora
de todas essas pastas que nós criamos, fica no raiz da sua aplicação. Então, o middleware vai ficar diretamente na pasta SRC do nosso projeto, tá? E você só tem um único middleware na aplicação inteira. Então, aqui dentro você vai ter esse middleware. Não que você não consiga despachar isso para outros cenários, mas você consegue aqui fazer uso do middleware, tá? Então, vamos lá. O que é que eu estou fazendo nesse caso? Ele vai pegar os cookies que vieram no header da sua aplicação, tá? Se você olhar aqui, você tem o Next Headers, ou seja, vai vir cookies que estão lá no browser, por exemplo, para ter um token, alguma coisa que você queira validar na sua aplicação. A partir dos cookies, você consegue pegar aqui um meu cookie, por exemplo, tá? E eu vou colocar aqui, vou colocar só token aqui, tá? Imagina que você tem um token que você vai precisar. Se tiver o token, você deixa ele ir. Claro que não seria a validação sim, porque você precisa verificar esse token é um token válido, que tipo de usuário tem, qual é o perfil desse usuário e tal. Então você tem mais verificações que você eventualmente pode querer fazer. Mas aqui eu simplesmente verifiquei, ó, o token está presente, então ele vai lá e permite continuar o processo. Não, se não estiver presente, ele volta para a página inicial, para a origem, no caso da requisição, que seria o raiz da minha aplicação. Caso contrário, ele tem o token, ele simplesmente chama nextResponse.next. Ele deixa seguir o fluxo normal, como todo middleware, né? Ele é como se fosse um filtro. Chegou nele e ele não permitiu, ele pode direcionar para um outro local, ou simplesmente barrar e jogar um erro ali na requisição. Mas se deu tudo certo, ele passa e vai para o próximo passo, que é acessar a página que você está tentando acessar. Então, esse middleware ele será aplicado apenas se a URL, aí você poderia tirar isso para aplicar em toda a sua aplicação, mas nesse caso eu estou aplicando apenas se a URL for /admin/ qualquer outra coisa, que aí o que tiver embaixo ele vai entender que faz parte ali da parte administrativa da sua aplicação. Então, aqui é um exemplo simples, né, de middleware dentro do Next.js e a gente pode fazer aqui um teste. Deixa eu só ter certeza que está rodando, porque o token que ele vai exigir está cadastrado dentro da minha aplicação. Então, é para ele passar para a página de administração sem problema. Então, vou executar, vou passar aqui e ele entrou na página de administração. Se eu for lá pedir para inspecionar, não. Mostrar aqui a parte de aplicação, se for lá em Application, dentro de Application, selecionando aqui os cookies, nós temos aqui o meu cookie, que tem apenas um valor que acho que é OPA, que eu coloquei, alguma coisa assim, tá? É um valor bem simples, não sei se ele tá aqui, ó, OPA. Só isso já era o suficiente para ele entender que existe o cookie. Mas se eu for lá e pedir para deletar esse cookie, fui lá, deletei o cookie, e aí o que é que vai acontecer agora? Ó? Eu vou entrar aqui no início, eu vou tentar entrar na administração e eu não consigo mais entrar na página de administração, porque na hora que eu clico, ele vai perceber que o cookie não está presente e ele não deixa mais eu entrar nessa parte de administração. Então, você consegue fazer essa mudança. E se eu for lá de novo e pedir para ele gerar de novo um cookie, ó, vou adicionar aqui, adicionar um novo, aí eu vou colocar aqui meu -cookie, vou colocar aqui o valor teste 1, 2, 3, não tem problema. Beleza, com isso agora a gente consegue clicar em administração, talvez só dando um refresh, ó, clicar em administração, a gente consegue entrar na parte de administração, cliente-servidor, administração, e se eu vier aqui e deletar o cookie, tá? Aí eu já não consigo entrar na parte de administração. Vou dar um refresh e ele não entra mais na parte de administração, porque ele volta para a página inicial do nosso projeto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Os exemplos que eu tinha planejado, né? O layout, 404, a parte de produtos com loading, componentes do lado do cliente e componentes do lado do servidor, e a parte de administração. Acho que com isso nós conseguimos terminar o conteúdo previsto para hoje. Amanhã
nós vamos continuar a nossa jornada aí em busca dos essenciais, das coisas importantes, tá? Claro que a gente está focando aqui em frameworks, bibliotecas, e a gente tem um tempo de certa forma reduzido, mas tem muitos conceitos importantes que servem não apenas para um framework específico, mas servem para praticamente outras bibliotecas, outros frameworks, porque são princípios que a gente vê em aplicações até na história da evolução das arquiteturas, né? Quando a gente pensa lá no início da história das arquiteturas, você pensa que inicialmente as aplicações eram terminais burros. E a web, de certa forma, em alguns contextos, funciona dessa forma, porque o conteúdo é gerado do lado do servidor e é enviado pronto para o lado do cliente. Lá atrás teve o movimento de você ter clientes ricos, né? Na época do Delphi, na parte cliente-servidor, você tem já várias lógicas do lado do cliente. A gente consegue também fazer isso no lado do Next.js, né? Ter lógicas do lado do cliente. Hoje a gente tem o melhor dos dois mundos, então tudo isso tem a ver todo com a história de evolução das arquiteturas, de como os frameworks foram evoluindo e entendendo a melhor forma de resolver os principais problemas das aplicações de mercado. Acredito que com isso a gente chegue aqui no final do nosso aulão de Next.js, mais uma aula vencida e amanhã nós temos mais conteúdos legais. Então é isso, eu vou para as palavras finais e a gente se vê amanhã com certeza. Pessoal, chegamos no final do nosso aulão de Next.js. Eu espero que vocês tenham entendido e percebido como o Next.js acrescenta uma série de funcionalidades interessantíssimas à biblioteca React. Ele coloca uma série de recursos que aplicações maiores precisam, uma série de recursos para ajudar no desempenho da tua aplicação, ajudar na forma como você disponibiliza a tua aplicação para o teu usuário. É um framework extremamente popular, usado por muitas empresas grandes, então com certeza vale a pena você desenvolver usando React juntamente com o Next.js. Tem uma série de recursos que não deu para a gente falar no vídeo de hoje, porque também não foram aplicados na nossa aplicação final, mas de qualquer forma, que você possa continuar estudando, continuar acompanhando aqui a gente no canal, que sem dúvida muitos outros conteúdos legais irão aparecer. Amanhã nós iremos desenvolver, deixa eu só conferir aqui, a aula de amanhã vai ser sobre Tailwind CSS, que ajuda muito, né? A minha forma de desenvolver aplicações no que diz respeito a UI UX, né? A parte de interfaces gráficas, melhorou absurdamente depois que eu comecei a trabalhar com Tailwind CSS. Eu não sei que mágica foi que aconteceu, mas as minhas interfaces são muito mais bonitas, muito mais atrativas depois do Tailwind. Parece que o fato de você conseguir fazer as coisas rápidas acaba te ajudando muito em você ter uma interface muito mais legal. Então, é uma biblioteca relacionada a CSS muito interessante, que já está embutida no próprio projeto quando você cria uma aplicação em Next.js, dado ao seu grau de relevância e como ela tem sido muito utilizada no mercado. Já utilizamos muito hoje, ontem também, e amanhã a gente vai entender os princípios por trás do Tailwind CSS. Não perde nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Eu te espero amanhã para a 7ª aula do nosso Esquenta Essencial. Até lá, não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar com teus amigos e a gente se vê amanhã.